Fala meu povo, beleza? Tô aqui de volta pro nosso último vídeo do especial China. Ana falou para vocês sobre o fim do Império Chinês, sobre a República Chinesa, conflito do PCC com o Kuomintang, até a Revolução de Outubro de 49. Então eu, Raí, tô aqui para falar para vocês da China mais ou menos como a gente conhece, a China comunista. Então, roda a vinheta. Cara, a partir de 1º de outubro de 49, como vocês sabem, Mao Tse-tung vai chegar ao poder com o PCC e vai proclamar a República Popular da China. A partir então da proclamação da República Popular da China, com a expulsão dos nacionalistas do Kuomintang, o Chiang Kai-shek, para a Ilha de Formosa, que hoje é Taiwan, ele vai passar a governar e ter seus objetivos de governo dentro da China continental. Os primeiros objetivos de Mao Tse-tung são, primeiro, restauração econômica e restauração territorial. Para a restauração econômica, cara, ele já em dezembro, em 1º de outubro, bota lá, República Popular da China. Em dezembro, ele já vai para Moscou pedir ajuda do titio Stalin, né? Ele era uma potência comunista num mundo de Guerra Fria, porque ele podia pedir ajuda para o RSS. Então ele vai lá para Moscou e fala, titio Stalin, eu preciso de dinheiro. E o Stalin tá dinheiro do Mao Tse-tung. O Stalin, o RSS do governo Stalin, vai fornecer empréstimos em dinheiro, vai fornecer tecnologia para a China e vai fornecer também pessoas, engenheiros soviéticos, especialistas, para ir para lá para a China ajudar a desenvolver a economia chinesa. Para a restauração territorial que ele queria, primeiro ele queria recuperar o Tibete que fazia parte da China durante a dinastia Qing, mas que, a partir da República Chinesa, vira uma região autônoma. Ele vai lá e invade o Tibete, sob o discurso de expulsar as potências imperialistas ocidentais do Tibete, e ele invade o Tibete, e ele tinha outro objetivo de anexar Taiwan de volta. Taiwan era uma ilha, por mais que fosse pequena, pertenceu ao território chinês e estava na mão dos nacionalistas. O Mao Tse-tung queria invadir Taiwan, só que nesse sentido a Guerra da Coreia vai atrapalhar essa pretensão. Eu não vou explicar a Guerra da Coreia, se quiser saber da Guerra da Coreia, procura aí Conflitos da Guerra Fria, tem uma aula do nosso GTV sobre isso. Mas o que vai acontecer? A China vai ter que entrar na Guerra da Coreia quando as potências ocidentais, lutando pelo sul, quase que ganham o norte. Eles são uma potência comunista recém-formada e eles têm medo de que uma Coreia unificada pelas potências ocidentais possa invadir a China comunista, que naquele momento não teria forças para uma guerra contra os ocidentais. E aí o Mao Tse-tung entra na Guerra da Coreia, e quando a situação se estabiliza na Coreia, a guerra acaba, os Estados Unidos deixam uma frota marítima ali no Estreito de Taiwan, que é a faixa de água que tem entre a China e Taiwan, a faixa de água de 180 quilômetros, e aí acaba com qualquer pretensão da China de ir lá invadir Taiwan, né? Porque Taiwan agora conta com o apoio dos ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Só que a guerra, apesar de não ter favorecido nesse sentido, favoreceu em outros. A guerra tem um tom muito patriótico, eu já expliquei isso para vocês. A guerra é aquele momento na qual o poder central pode unir a nação no discurso, pode pegar a nação e exigir uma coesão nacional patriótica para lutar contra o inimigo externo. E serviu muito bem politicamente, porque você estava estabelecendo ali uma revolução, um governo diferente, um governo que se pretendia grande, só que iria exigir sacrifícios da população. E aí por isso, você vira e fala para a sua população, olha, para conseguir os nossos objetivos, a gente vai ter que se sacrificar. E a guerra mostra esse tipo de sacrifício. Durante a guerra, também, vão rolar as campanhas de massa. O que são as campanhas de massa? São eu vou falar diversas, mas são 3 campanhas nas quais o Mao Tse-tung vai tentar consolidar a revolução. E para consolidar a revolução ele precisa fazer o quê? Ele precisa acabar com as suas oposições. E aí, nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai perseguir camponeses, trabalhadores industriais urbanos, pequena burguesia urbana, burguesia industrial. Ele vai perseguir qualquer pessoa que seja vista como contra-revolucionário, como inimigo da revolução. Ele vai atrás dessas pessoas e vai caçar cada uma delas, taxando-as de contra-revolucionários para poder se estabilizar no poder. E a partir daí, do fim da guerra, em 53, ele põe em prática o primeiro plano quinquenal, que é o plano de reestruturação econômica da economia chinesa,
com o auxílio da União Soviética. Esse primeiro plano quinquenal, por ter auxílio da União Soviética, ele vai seguir um modelo soviético, né? Que é o quê? Aquela economia planificada, onde tudo pertence ao Estado, e além disso, né, um investimento muito grande em indústria pesada, né? A indústria constrói avião, constrói navio, constrói armas, enfim, esses investimentos. Esse plano quinquenal vai ter um sucesso bastante grande para o contexto da economia chinesa, mas ainda não é um sucesso, como dizer assim, retumbante. Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas eu tenho que fazer 2 asteriscos aqui. Em 53, o Stalin morre, e em 56 vai rolar o discurso secreto do Nikita Khrushchev, que eu já falei aqui em outra aula também, aula sobre o fim da Guerra Fria, se você quiser saber o que é, vai lá. Só que esse discurso secreto marca a inauguração da política da coexistência pacífica. Queremos existir como nação socialista, mas não vamos prolongar a revolução. Vamos coexistir pacificamente com as nações capitalistas. E o Mao Tse-tung ele não concordava com isso. O Mao Tse-tung falava que o socialismo ele é revolucionário. A via revolucionária é a via pela qual o socialismo tem que ser implantado. E pelo Mao Tse-tung não concordar com isso, ele vai começar a se afastar gradativamente da União Soviética. Em 56, né, depois já de 7 anos de governo ali comunista, alguns burocratas do partido começam a pensar o seguinte: será que a população está satisfeita, né, com o nosso governo? Será que a população está de boa? E aí sugerem ao Mao Tse-tung o seguinte: Mao, vamos baixar um pouquinho a censura que a gente faz sobre a população, vamos deixar os intelectuais, as pessoas se expressarem um pouco, para a gente ter um feedback, né, de como eles estão vendo o que a gente está fazendo. O Mao Tse-tung concorda com essa ideia. Algumas pessoas vão dizer que ele faz isso só para caçar os seus opositores, mas a maioria dos historiadores e a historiografia aceita que ele fez isso de fato para poder receber um feedback. Só que nisso, quando ele estimula as pessoas a falar dessa liberdade de expressão, surge um discurso anticomunista muito grande, um discurso que vai criticar principalmente o partido e a própria pessoa do Mao Tse-tung. E a partir disso, essa campanha de liberdade vai ficar conhecida como a campanha das 100 flores, né? A partir disso, ele vai iniciar uma outra campanha antidireitista, que muita gente fala da Revolução Cultural, que eu vou falar aqui nessa aula, mas a campanha das 100 flores foi provavelmente a mais violenta campanha do governo Mao Tse-tung. Num período de metade de um ano, de 6 meses mais ou menos, ele vai caçar, prender, torturar, matar mais de 500 mil de chineses. Enfim, né, o primeiro plano quinquenal acaba ali em 58, e aí ele vê o seguinte: o segundo plano quinquenal vai ser o grande salto para frente, né? Evoluímos muito aqui no primeiro plano quinquenal, e a partir do segundo, vamos ter um crescimento que em 15 anos, alcançaremos a economia do Reino Unido. Só que, cara, qual o problema de fazer um grande salto para frente? O primeiro plano quinquenal, ele teve êxito? Sim, ele teve êxito. Só que, quando você tem uma economia que ela está no 1 e você evolui de 1 para 10, você cresceu sua economia 9 vezes. Entendeu? Ou 10 vezes. Matemática não é forte, né? Só que assim, isso é um crescimento enorme. Mas se o seu referencial é 80, e o Reino Unido é 80, você está muito longe ainda disso. Então, por mais que o crescimento tenha sido fenomenal, o crescimento não foi tudo isso para se imaginar que dentro de 15 anos, com novos planos econômicos, se alcançaria a economia do Reino Unido. E aí o grande salto para frente, que é o grande plano econômico ali do fim da década de 50, começo da década de 60 do governo do Mao Tse-tung, ele vai ser o maior fracasso do Mao Tse-tung, do PCC chinês, quanto governa a China. Por quê? Ele vai causar uma desorganização muito grande no campo, ele vai mudar a estrutura que tinha sido aplicada desde o começo da Revolução no campo, ele vai mudar essa estrutura, né? E aí isso vai causar uma desorganização muito grande da produção do campo. Nesse período, cerca de 45 milhões de pessoas vão morrer de fome na China, só para você ter uma ideia de como a produção fica desorganizada, né? Você vai ter uma retaliação camponesa não só pela fome, mas porque, como ele queria investir muito em industrialização, ele tira os homens que trabalham no campo para a cidade, e aí as famílias camponesas são separadas, então você tem uma retaliação camponesa. A produção ela vira um fim em si mesma, e isso é uma regra assim, de produção. A produção, o fim da produção tem que ser a venda. Se você está produzindo só por produzir, só para aumentar a sua atividade industrial, sem ter para quem vender, o seu produto vai ficar lá encalhado. Então, assim, vai entrar em crise. Assim, o plano ele era uma utopia muito grande
E aí meio que não se tem uma fiscalização muito grande, não se tem um planejamento muito grande, não se tem uma coordenação muito grande, as pessoas estão morrendo de fome. Então assim, o plano do grande salto para frente, na verdade ele foi um grande salto para trás, porque a economia chinesa, que tinha evoluído um pouco, de uma economia muito, quase inexistente para uma economia industrial incipiente, ela vai cair por terra. E isso vai fazer com que o Mao Tse-tung seja criticado e seja de fato afastado do poder. Mao Tse-tung vai ser afastado, ele vai ficar relegado num papel secundário, vai ficar só como presidente do partido, e outras pessoas, dentre elas o Deng Xiaoping, que depois vai ser o sucessor do Mao Tse-tung, ele vai assumir o poder aqui nesse momento. Só que o Deng Xiaoping e o pessoal dele, eles tinham uma outra concepção do que seria o governo chinês, o socialismo, a economia chinesa. E aí eles vão ficar ali até mais ou menos 66. E aí o Mao Tse-tung, irritado com a nova direção que essa galera tá dando pro partido, vai se organizar para ter uma nova guinada ao poder. E aí, nesse sentido, ele vai contar com o apoio de duas pessoas. Um era o Lin Biao, que é um grande admirador do Mao Tse-tung, desde que ele era criança, e que assume o comando do exército chinês. De outro lado, você tinha a Jiang Qing, que era mulher do Mao Tse-tung, que foi uma atriz famosa quando era jovem, então ela tinha uma reentrância ali com a mídia chinesa. E com o apoio do exército, com o apoio da mídia, o Mao Tse-tung vai voltar ao poder através da Revolução Cultural. O que é a Revolução Cultural? É um processo pelo qual o Mao Tse-tung fala assim: não demos certo, o grande salto para frente não deu certo, nossos planos não deram certo porque sofremos retaliações. Ainda tem contra-revolucionários, ainda tem inimigos do partido, inimigos da revolução dentro do governo, então eu preciso eliminar esse pessoal para poder ter uma prosperidade do nosso governo. E aí, a Revolução Cultural é literalmente isso, né? Uma revolução na qual ele elimina os 4 velhos, né? Velha cultura, velhos hábitos, velhos costumes e o último velho eu não tô me lembrando. Mas enfim, ele vai eliminar hábitos, costumes, cultura, tradições. Ele vai eliminar essas 4 frentes e vai fazer de fato uma revolução cultural na China. E assim, tudo que vem antes do socialismo, toda a tradição imperial chinesa, tudo que remete a isso, vai ser atacado e vai ser destruído. Não só as pessoas, mas os símbolos também. Bem naquele modelo arquitetura da destruição, né? Você destrói o que você não quer que se lembre. E aí, cara, né? Ali entre 66, a Revolução Cultural vai durar de 66 até 76, que é quando o Mao morre, mas ali entre 66 e 69 é um momento mais, vamos dizer assim, agitado da Revolução Cultural. E essa Revolução Cultural ela é marcada principalmente pela atuação dos estudantes, né, que são a grande força da Revolução Cultural. Os estudantes vão formar a Guarda Vermelha, e assim, eles meio que vão ter poder ilimitado, porque eles vão ter o apoio do Mao Tse-tung, dos grupos mais radicais, e o exército não vai poder conter as manifestações deles. Então eles vão destruir tudo que tem a ver com antigas tradições chinesas, querendo perpetuar só o socialismo chinês. E aí, nesse sentido, as manifestações vão sair do controle do próprio Mao Tse-tung, e ali no meio, entre 66 e 69, ele começa a já tentar arrefecer isso, né? O exército em si não gostava desse negócio de guarda vermelha, porque assim, são pessoas que estão ganhando muito poder no discurso do próprio líder, do presidente. Então, assim, essas pessoas elas podem oferecer um risco real, né, para o nosso poder como exército chinês, né? Dentro da Revolução Cultural, escolas ficaram fechadas por muito tempo, vestibulares foram suspensos, porque você tinha que reimaginar toda a sociedade chinesa de acordo com os preceitos que o partido queria impor a partir daquele momento, né? A grande marca da Revolução Cultural é o Livro Vermelho, que é um livro que é editado com mais de 300, 400 citações ao Mao Tse-tung, mais de 400 frases, meio que se reúnem diversos escritos e discursos que o Mao Tse-tung fez num livro, e esse livro ele vira tipo a Bíblia do comunismo chinês, e é distribuído em todas as escolas e para toda a população chinesa como um guia mesmo do que era a cultura chinesa a partir de então, né? E com essa volta do Mao Tse-tung ao poder, a política chinesa vai se estabilizar. Ali na década de 70 a China vai voltar a ter reconhecimento externo, porque os ocidentais não reconheciam a República Popular Chinesa como a China. Eles reconheciam a República da China, aquele governo que estava ali refugiado em Taiwan, como a China.
Só que em 64 a China testa com sucesso bombas nucleares, armas nucleares. Então, a partir do momento que a República Popular da China, né, continental, tem armas nucleares, não faz mais sentido achar que Taiwan vai conseguir recuperar aquele poder, porque não vai. Ele é uma ilha pequena, uma bomba nuclear explode ele Taiwan inteiro. Então, assim, eles passam a reconhecer e a década de 60 vai marcar uma ruptura total entre a China comunista e o RSS. E como período de Guerra Fria o grande inimigo era o RSS, o Ocidente olha para a China e fala, ok, eles podem ser nossos aliados, mesmo sendo comunistas. E aí, cara, a década de 70 vai ver um movimento, né, de disputa pelo poder. Mao Tse-tung já estava ali quase virando a curva, estava quase morrendo. Então os grupos, começam a se formar grupos que olham o seguinte, cara, a gente tem que ter o sucessor do Mao Tse-tung. E aí, o Deng Xiaoping, que eu já falei, faz parte do grupo mais pragmático, que entendia que a China podia se organizar politicamente como uma república socialista, mas que através de algumas leis de mercado capitalistas poderia desenvolver a sua economia, né? Você vai ter aqui os veteranos que ainda sobraram ali, daquela linha mais ortodoxa, né, vamos dizer assim, do partido, e você tem os radicais liderados pela Jean King, que é a mulher do Mao Tse-tung, que vão formar o bando dos quatro. É ela e mais outras três personalidades que vão ganhar muita força durante a Revolução Cultural. Quando o Mao Tse-tung morre, antes do Mao Tse-tung morrer, já morre o primeiro-ministro dele, no mesmo ano. E alguns meses depois morre o Mao Tse-tung. Nessa morte começam a haver muitos movimentos populares em apoio ao Deng Xiaoping, porque o grupo dos pragmáticos já governava algumas províncias no interior da China e eles, implantando essas políticas que, do discurso deles, tinham conseguido um avanço econômico muito grande nessas províncias. O Mao Tse-tung vai botar como sucessor dele um cara chamado Hua Guofeng. O cara, assim, não era tão carismático, ele não tinha uma liderança tão grande quanto o Mao Tse-tung. E, assim, ele fica com medo desse grupo mais radical, o bando dos quatro, tomar o poder dele. Então ele prende esses quatro. Só que aí, com esses quatro presos e o Mao Tse-tung morto, o grupo dos pragmáticos não encontra mais barreiras para eles no poder. E como o Hua Guofeng não era um cara muito carismático, ele não consegue se manter no poder. E aí o Deng Xiaoping, né, rato velho de política chinesa, vai liderar pressões para que o Hua Guofeng renuncie. O Hua Guofeng vai renunciar e, se não me engano, 1 ou 2 anos depois, 77 e 78, o Deng Xiaoping vai assumir como presidente da China. E na liderança do Deng Xiaoping, né, ele comanda uma revolução dentro da revolução. Ele percebe o seguinte, eu já falei o que os pragmáticos tinham a visão, o socialismo de forma política, mas na economia a gente pode dinamizar nossa economia com algumas regras de mercado para fazer nosso país crescer. E aí ele olha para o Japão, teve milagre econômico japonês, pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído, e o Japão aqui na década de 80, fim de 70, 80, já era uma potência, né, econômica. Por outro lado, né, você tem os tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, própria Taiwan, que se desenvolveram muito economicamente. Ele olha para o modelo que fez esses países se desenvolver e olha e fala o seguinte, ok, se a gente implantar esse modelo na China, com todas as potencialidades que a China tem, a gente pode alcançar o patamar de economias como os Estados Unidos, como as economias europeias. E por que ele vê isso? A população da China é muito grande, e se você tem muita população, você tem mão de obra barata. Você tem um país que é muito grande e muito rico em recursos naturais, em recursos minerais, então você não tem que recorrer a importar de fora insumos, você não tem que recorrer a importar de fora, né, minerais. E, cara, o mercado consumidor chinês é muito grande, você tem muita gente ali. Então, essa revolução dentro da revolução é exatamente implantar o quê? O socialismo de mercado. A nossa estrutura política e o nosso governo vai continuar sendo uma estrutura socialista, né? O partido vai continuar tendo um controle do poder. Só que, por outro lado, né, nós vamos criar áreas nos quais a gente vai ter leis de mercado. Nós vamos ter privatizações, nós vamos ter funcionamento de empresas estrangeiras, a gente vai permitir a entrada de multinacionais no governo chinês e a gente vai investir em algumas áreas, né? Essa revolução foi uma modernização que ela acontece em etapas.
Primeiro você faz uma modernização agrícola, você investe no setor agrícola, você faz uma modernização estrutural e econômica, que é um investimento nas zonas, né, econômicas especiais, que são no litoral leste da China. São zonas que viram grandes shopping centers capitalistas, né, tentando reproduzir o modelo dos tigres asiáticos, que é um modelo de plataforma de exportação, né? Industrialização por plataforma de exportação. Você dá incentivos para a entrada de empresas multinacionais. Esses incentivos são principalmente, né, acabar ou baixar taxas de impostos, né, que vão fazer com que essas empresas multinacionais vão entrar no seu país. Para além disso, você já tem uma mão de obra muito barata, porque você tem muita gente ali e muita gente desqualificada. Junto disso, o governo vai investir muito pesado em tecnologia, vai investir muito pesado em ciência e tecnologia, né, para trazer essa tecnologia de fora aqui para dentro e vai investir nas empresas nacionais. Eles falam o seguinte: você está vendo as multinacionais que estão entrando aqui? Você, industrial chinês, se você quiser sobreviver, você tem que competir de igual para igual com essa empresa multinacional. Se você quiser, se você se comprometer com isso, nós, governo da China, a gente vai te dar dinheiro, a gente vai financiar a sua empresa. Mas você tem que se comprometer a procurar e buscar uma evolução tal qual essas indústrias, né, multinacionais que estão aqui na China. Então é isso que acontece. As indústrias chinesas começam a se desenvolver na concorrência com indústrias estrangeiras, óbvio, com uma grande injeção de capital do governo chinês, né? Esse é o modelo que faz os tigres asiáticos, né, com exceção ali da Coreia do Sul, alcançarem o patamar econômico que eles alcançaram. E a China, cara, para além de aplicar esse modelo, tinha muita gente, então o mercado consumidor interno da China vai ser muito grande, vai ser muito positivo para essas indústrias. Como eu já falei, riquezas minerais a China tem muito, então não precisa ficar importando de outros países, né? Nesse sentido, você também vai ter um investimento muito pesado em educação, né, para fazer com que as pessoas sejam mais especializadas e aumente o nível de especialização da economia e dos trabalhadores chineses, o que vai elevar o nível da tecnologia, né? E você vai ter um investimento muito grande no setor bélico, porque o setor bélico é sempre um setor que faz a indústria, né, rodar. Por isso que a China ainda tem um discurso muito bélico até hoje. E isso vai fazer com que a China tenha uma revolução econômica e vire a potência que a gente conhece hoje, né? Ainda se tem muitas discussões hoje se a China é um país, né, socialista, exatamente porque eles aplicam nessas regiões especiais um capitalismo de mercado, mas politicamente ainda controlam essas regiões com mão de ferro, com um governo socialista, né? A revolução que o Deng Xiaoping propõe é uma revolução econômica. Politicamente, ele mantém a estrutura centralizada do partido. Então, com esse vídeo, a gente acaba o nosso especial China. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada ao longo de um mês, né? A gente teve uns probleminhas lá no começo do mês, a gente queria fazer esse especial mais dividido para não ter vídeos tão grandes como esse, como os dois últimos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. É isso, galerinha. Valeu. Tchau, tchau.